Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal Campus Novo Hamburgo. Esta é a videoaula número 1 do módulo Como testar os principais componentes elétricos e eletrônicos do curso Reparador de Eletrodoméstico. Mas atenção, esta videoaula não substitui a apostila. Leia a apostila na íntegra, faça os exercícios nela propostos e tire suas dúvidas com os professores no fórum. Agora chegou a hora de abordarmos o tópico de como testar os principais componentes elétricos e eletrônicos. E nesta videoaula abordaremos os temas testes de continuidade, teste em fusíveis, trilhas, resistores, chaves e botões. O profissional reparador de eletrodoméstico poderá realizar diversas manutenções durante sua vida. Para realizar o diagnóstico correto, é preciso ter competência para testar diversos componentes eletrônicos e também o circuito elétrico. Verificar o bom estado dos componentes elétricos e eletrônicos garantem o pleno funcionamento dos eletrodomésticos, o que se torna uma competência essencial para o reparador de eletrodoméstico. Teste de continuidade. O teste de continuidade se fundamenta na teoria de circuitos elétricos, focando em circuito aberto e circuito fechado. Nota-se que, quando o circuito está fechado, há uma passagem de corrente elétrica. Este teste visa identificar as trilhas que estão danificadas, uma solda realizada inadequadamente, entre outros fatores. Do mesmo modo, podemos identificar curtos-circuitos, onde deveria haver circuitos abertos, devido aos respingos de solda, falhas na fabricação de circuito, componentes danificados que possuem um curto-circuito interno, entre outros motivos. O teste de continuidade pode ser aplicado em um circuito para verificar a integridade dos componentes eletrônicos, como veremos nos testes a seguir. Prática do funcionamento do teste de continuidade usando o multímetro. Bom, para medir a continuidade, ou seja, quando pressiona, dá o contato, vamos configurar o multímetro nessa função aqui, ó, de continuidade, que tem um somzinho. Ou seja, quando der o contato, ó, quando eu encosto o vermelho no preto, ele apita, ok? Teste em fusíveis. O fusível é um dispositivo de proteção de um circuito elétrico, muito empregado em eletrodoméstico. Ele protege contra surtos de corrente, ou seja, quando a corrente ultrapassa o seu limiar, ele rompe, interrompendo a passagem de corrente. Essa aqui é uma placa de potência, mas os componentes que nela contém pode ter em outros dispositivos, como por exemplo aqui é uma chave do tipo gangorra, tem alguns capacitores cerâmicos, transformadores, capacitor eletrolítico, resistores de potência 5 watts, esse aqui de 1/4 watt e assim por diante, ok? Temos aqui também um fusível, tá? O fusível é um dispositivo de proteção que a partir de uma determinada corrente, um limiar de corrente, ou seja, 2 A, por exemplo, se for maior que 2 A, ele rompe, ok? Vamos aprender como testar ele. Retirada da placa, temos aqui nosso fusível. Eu posso fazer um diagnóstico visual, né? Verificar se o filamento está rompido ou não. Ou também posso utilizar nosso multímetro, continuidade, e verificar se
está rompido ou não esse filamento. Se não estiver rompido, ele vai apitar. E se estiver rompido, ele não apitaria. Vamos ver. Aí, tem que pressionar para dar o contato. Ok? Está funcionando perfeitamente. Teste em trilhas. As trilhas de uma placa de circuito impresso, PCI, podem sofrer danos. Assim como o fio, ela é responsável pela condução de corrente. E teste de continuidade você pode utilizar para identificar trilhas rompidas numa placa PCI. Ou seja, aqui temos a placa. Podemos identificar alguma solda fria, algo do tipo. Ó, nota-se que esse aqui pertence tudo a uma trilha. Então esse está conectado com este. Vamos ver? Sim, está conectado. Ó, aqui está a trilha. Este componente, esse terminal está conectado com este. E com este, e com este. Mas não está conectado com este. Se tivesse algum curto, né, de algum componente, eu identificaria. Vamos ver se não tem. Pode ter um diodo rompido. Algo do. Ó, tem contato. Tá contato. Todo esse verde aqui é uma trilha, ó. Este terminal faz contato com este, com este. Mas não faz com esse. Ok? É um outro teste. Os resistores são utilizados para limitar a corrente elétrica. Para verificar sua integridade, basta medir a resistência elétrica. Lembrando que as pontas de prova do multímetro devem estar em paralelo com o resistor. Não se esqueça de isolar o resistor do circuito elétrico. Aqui temos uma prática de como realizar um teste no resistor. Medir resistência elétrica. Vamos usar o óculos de proteção. Para isso, eu vou utilizar um resistor. Ele deve estar desacoplado do circuito elétrico. Bom, aqui está o nosso multímetro. Ele tem o instrumento de ohmímetro aqui, para medir a resistência elétrica. Aqui em azul, e aqui estão as escalas. Vou ligar ele e vou configurar ele na escala de 20 kΩ, tá? Sempre ajustem a escala antes de realizar qualquer medição. Bom, aqui estão minhas ponteiras de provas. Vou conectá-la preto sempre no comum, né? E o terminal onde indica a grandeza de resistência elétrica, que é o ohms. Então, conectar aqui. Bom, ele apresenta 1 porque a resistência em circuito aberto é infinita, né? Então está fora da escala, ele apresenta 1. Mas se eu der um curto, ele tem que apresentar 0, né? A resistência elétrica num curto, ela é 0. Então vamos medir com o multímetro. Isso aqui é uma manta isolante, cabe ressaltar, né? Tem que ser algo isolante, e pressionar nos terminais. E o multímetro mediu 9,83 kΩ. Testes em chaves. Em eletrodoméstico, as chaves e os botões possuem funções de controle, comumente com a funcionalidade de ligar e desligar o equipamento. É através dos botões que os usuários podem operar o equipamento, como, por exemplo, determinar o nível de água de uma lavadora de roupas. Entretanto, com o passar dos anos, esses dispositivos sofrem desgastes. Os interruptores têm como objetivo interromper a corrente elétrica a partir de um gatilho, normalmente realizado pelo usuário.
Outro dispositivo para testar é essa chave gangorra, presente na maioria dos equipamentos elétricos e eletrodomésticos. Então aqui tem 2 terminais, né? Quando está em off, o circuito, como a chave vai se comportar, ela não conduz. Quando eu ligo o circuito, conduz. Logo, os 2 estágios está funcionando perfeitamente. Ok? Para testar as chaves, como visto no vídeo, podemos realizar um teste de continuidade. De modo semelhante à chave gangorra, temos o botão Push Button, que pode ser testado pelo teste de continuidade. Muitos eletrodomésticos possuem uma interface com o usuário, ou seja, alguns botões, tanto para ligar e desligar, como para configurar o nível da água, assim por diante. Esse botão é muito utilizado, é uma chave tátil ou um botão Push Button, ok? E ela serve justamente para fazer interface com o usuário. Quando o usuário quer selecionar algo, ele pressiona aí, fecha os contatos internamente, tá? É muito comum alguns botões que o usuário utiliza muito frequentemente, por exemplo, botões de liga e desliga, pode danificar de quanto for utilizado. Bom, para medir a continuidade, ou seja, quando pressiona, dá o contato, vamos configurar o multímetro nessa função aqui, de continuidade, que tem um somzinho. Ou seja, quando der o contato, quando eu encosto o vermelho no preto, ele apita, ok? Para isso, vamos testar esse botão aqui. Notem que quando eu aperto, dá continuidade dos contatos, fecham-se os contatos. Okay. O botão está funcionando. Você, futuro reparador de eletrodoméstico, você precisa conhecer os riscos da eletricidade, você precisa conhecer os métodos de controle desses riscos, siga integralmente os conceitos e normas repassados nos módulos desse curso, preserve a sua vida e a vida dos seus clientes. Pronto, agora você sabe realizar os testes de continuidade, assim como testar os seguintes componentes: fusíveis, trilhas, resistores, chaves e botões. Faça os exercícios da apostila, tire suas dúvidas no fórum e, quando se sentir seguro, realize a avaliação. Bons estudos!